today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa terceira videoaula dentro desse conceito de trabalho de uma força. Nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito de potência, né? Essa palavra potência é uma palavra que está muito enraizada no nosso dia a dia, está muito enraizada no nosso cotidiano. Tudo que a gente olha hoje em dia, a gente vê o conceito de potência sendo aplicado, a gente vê a potência sendo aplicada. Então, por exemplo, quando eu olho dois carros, né, quando eu vou comparar dois carros, o tempo que eles vão gastar, por exemplo, para atingir uma determinada velocidade, está tudo associado à potência de um determinado corpo. Quando eu pego um dispositivo elétrico, por exemplo, quando eu pego um ar-condicionado, os ar-condicionados eles apresentam potências diferentes. Quando você olha o seu celular, ele tem uma determinada potência de transformação de energia, a sua televisão tem uma determinada potência, um consumo de energia que está associado a essa potência. Então, quando nós falamos sobre o conceito de potência, esse conceito de potência é algo que está muito enraizado no nosso dia a dia, né? E que na grande maioria das vezes as pessoas nem sabem o que é uma potência, tá? Vou falar aqui especificamente com vocês hoje, nessa videoaula, a respeito do conceito de potência mecânica, tá? O que nós associamos à potência mecânica? Então, por exemplo, quando eu pego dois carros, por exemplo, se eu pego uma Ferrari e um Fusquinha, por exemplo, qual vai atingir a velocidade de 100 km por hora mais rapidamente? É claro que a Ferrari. Por quê? Porque ela apresenta uma potência maior, tá? Mas o que é essa potência? Vamos entender aqui então o que é essa potência. Vamos entender essa potência de uma maneira bem prática e bem simples, tá? Vamos levar em consideração que uma determinada pessoa queira elevar uma determinada caixa a uma altura H, certo? Se ele está utilizando aqui de um sistema de roldanas, ou seja, tem aqui uma roldana fixa e ele vai puxar uma corda aqui de forma que essa caixa suba até atingir uma determinada altura. Ele pode puxar essa caixa de uma maneira rápida, fazendo com que essa caixa suba rapidamente até atingir a altura H, ou ele pode puxar essa caixa, essa corda, de uma maneira bem lenta, de forma que essa caixa suba bem lentamente até atingir a altura H. Uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte, é que se essa pessoa vai aplicar uma força puxando essa corda para baixo e fazendo com que essa caixa suba até atingir uma altura H. Se ele vai puxar essa caixa rapidamente ou lentamente, isso não vai influenciar em nada no trabalho que ele vai realizar, certo? Porque o trabalho que ele vai realizar para levar essa caixa do solo até atingir uma altura H, esse trabalho está associado à força que ele vai fazer e à altura que essa caixa vai levantar. Então, ou seja, se ele vai fazer com que essa caixa suba de forma rápida ou de forma lenta, não vai influenciar em nada no trabalho. O trabalho vai ser o mesmo. Mas, se ele vai subir de uma forma lenta ou de uma forma rápida, vai influenciar na potência de realização do trabalho. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que quanto mais rápido essa caixa subir, maior vai ser a potência empregada pela pessoa para fazer com que essa caixa suba. Beleza? Então, ou seja, a potência ela está associada ao tempo de realização de um determinado trabalho. Como o trabalho é o mesmo, ele subindo de forma lenta ou de forma rápida, a potência não, a potência vai ser diferente. A potência ela é uma grandeza que ela é inversamente proporcional ao tempo de realização de um determinado trabalho. Então, dessa forma, o que a gente pode fazer? A gente pode definir a potência como sendo uma grandeza física que mede a rapidez da realização de um determinado trabalho. O que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, que quanto mais rápido for a realização do trabalho, maior vai ser a potência.
Ou seja, o tempo e a potência são grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Dessa forma, então, pessoal, o que a gente pode fazer? Eu posso definir, então, a potência média de realização de um determinado trabalho. Como nós vamos definir essa potência, tá? Então a gente vai definir, como eu falei para vocês, a potência ela é uma grandeza inversamente proporcional ao tempo. Quanto maior o tempo de realização de um trabalho, menor vai ser essa potência. Então a gente pode definir matematicamente a potência média de realização de um determinado trabalho através da equação potência, que eu vou chamar aqui de potência média, como sendo o trabalho realizado e o tempo gasto para realizar esse trabalho. Em outras palavras, quanto maior a potência, menor o tempo. Quanto maior o tempo, menor a potência. São grandezas inversamente proporcionais, levando em consideração que esse trabalho vai ser o quê? Vai ser o mesmo, como citado naquele exemplo anterior, tá? Então veja bem, como o trabalho ele também está associado a um processo de transformação de energia, né? Eu vou falar isso com vocês numa próxima videoaula, né, que a energia está associada à capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Vou explicar isso para vocês numa próxima videoaula de uma maneira bem clara. Tá? Eu posso definir esse trabalho em função da energia. Tá? Então, ou seja, como a minha potência média ela é dada como sendo o trabalho sobre o tempo, tá? É lógico que eu vou considerar aqui o meu trabalho sempre em módulo, porque não existe potência negativa, a minha potência ela vai ser sempre positiva, tá? Eu vou definir então a minha potência média como sendo o quê? A minha variação de energia em função do tempo, tá? Então, quando a gente leva em consideração, quando nós estudamos o conceito de potência, e que essa potência está associada à capacidade que um corpo tem de realizar um trabalho em um certo intervalo de tempo, de uma forma inversamente proporcional com o tempo, eu posso também definir isso em função da energia. Então, ou seja, a potência ela também está associada com essa transformação de energia. Quanto mais rápido ocorrer a transformação de energia, maior vai ser o quê? Maior vai ser a potência. Tá bom? Pessoal, e como eu falei anteriormente, o meu trabalho e a minha potência, o meu trabalho e a minha energia, elas vão ser sempre dadas em módulo. Tá? Porque não existe potência negativa. A gente não define uma determinada potência negativa. Tá? E uma observação extremamente importante é o seguinte: se eu tiver uma taxa de energia sendo transformada em uma certa unidade de tempo e essa taxa de energia ou trabalho for constante, beleza? Se eu tiver o trabalho constante e se eu tiver uma energia constante, ou seja, a realização de um trabalho constante ou uma transformação de energia constante, a minha potência ela vai ser constante. Beleza? Então a gente vai definir essa potência não como uma potência média, mas simplesmente como potência. Então essa equação da potência média, ela vai continuar sendo escrita como potência, mas sem o m, né, para mostrar que não é uma potência média, que vai ser trabalho sobre o tempo, ou a gente vai definir a potência como sendo a taxa de variação de energia sobre o tempo. Tá? Só que aqui agora a gente vai lembrar o seguinte, que esse trabalho e energia está acontecendo sempre de forma constante, tá bom? Pessoal, no sistema internacional, a gente vai sempre trabalhar com a potência em watts, tá? Então é muito importante que vocês entendam as unidades de potência. Como a minha potência ela é igual ao trabalho sobre o tempo, e no sistema internacional eu tenho o quê? Joules por segundo. Joules por segundo equivale ao watt, beleza? Então, ou seja, a potência ela vai ser dada em watt no sistema internacional. O trabalho e a energia vai ser dada em joule, como eu demonstrei ali anteriormente.
e o nosso tempo ele vai ser dado em segundos. Então essa relação joules por segundo é igual ao watt, que é a nossa unidade no Sistema Internacional para potência, tá bom? Pessoal, mas nem sempre nós vamos trabalhar com as nossas unidades no Sistema Internacional. Em alguns casos, nós vamos trabalhar com as unidades que nós chamamos de unidades práticas. E essas unidades práticas de potência, elas são muito empregadas. Então, por exemplo, quando você pega o motor de um carro, o motor de um carro ele pode ser dado em cavalos, beleza? E é importante que vocês entendam e saibam fazer essa conversão. Então a gente trabalha com duas unidades práticas. Nós trabalhamos com HP, que nós chamamos de horsepower, tá? E é importante que vocês saibam que 1 HP é igual a 746 watts. Beleza? Então, se você pegar um determinado exercício e falou lá, por exemplo, que o motor do carro tem 100 HP, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer essa conversão e transformar esses 100 HP em unidades do Sistema Internacional, ou seja, transformar em watts. Aí é só você fazer uma regrinha de 3, tá bom? Uma outra unidade prática que nós temos é o cavalo-vapor, que é o CV. E é importante que você saiba que um CV, um cavalo-vapor, equivale a 735 watts, tá? Então, as unidades de potência, nós vamos trabalhar no Sistema Internacional, ela vai ser sempre dada em watts, e ela pode ser dada em unidades práticas, que é HP, o horsepower, ou o CV, que é o cavalo-vapor. Aí você tem que saber que um HP equivale a 746 watts, e um cavalo-vapor equivale a 735 watts. Pessoal, para a gente encerrar então essa nossa terceira videoaula a respeito de potência, né, que está relacionada ao nosso trabalho de uma força, eu quero definir com vocês o que nós chamamos de potência instantânea. Nós definimos a potência média, né? O que é a potência média? A potência média está associada ao tempo gasto na execução de um determinado trabalho. Então essa é a nossa potência média. Nós podemos definir então a potência instantânea. O que é essa potência instantânea? É a potência que eu vou ter em determinados instantes, ou seja, em intervalos de tempos muito pequenos. Para isso eu vou levar em consideração uma determinada força constante, né, que vai ser aplicada sobre um determinado corpo durante um determinado deslocamento. Está aqui a nossa figura, tá? Então eu vou considerar aqui uma determinada caixa que vai efetuar um determinado deslocamento ΔS, e eu vou levar em consideração que vai atuar uma força constante sobre essa caixa, empurrando essa caixa da posição inicial até a posição final desse deslocamento, fazendo com que a velocidade inicial aumente ao longo do deslocamento, ou seja, no início do deslocamento ela tinha uma velocidade inicial V0, e no final do deslocamento ela vai ter uma velocidade final V, tá? Quando nós definimos a potência média, nós definimos essa potência média como sendo o quê? Potência média é o trabalho, é a razão entre o trabalho e o tempo gasto para executar esse trabalho, tá? Aí a gente fez todas as considerações, levando em consideração se esse trabalho for constante, então a minha potência também vai ser constante. Se o meu trabalho for variável, a minha potência ela vai ser variável, então por isso eu tenho então essa definição de potência média, tá? Então veja bem, a potência média ela é dada como sendo o quê? O trabalho sobre o tempo. Mas o que é o trabalho? Como que nós podemos definir o trabalho realizado por uma força? O trabalho realizado por uma força é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Nesse caso aqui eu considerei como sendo o ângulo θ. Então nós podemos definir essa potência média como sendo igual a quem? A força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Isso aqui tudo dividido por quem? Por ΔT. Beleza?
Agora que vem a definição de potência instantânea. O que é a potência instantânea? A potência instantânea, ela está associada à força que é aplicada sobre a caixa em um intervalo de tempo muito pequeno. Então, se eu considerar esse ΔT muito pequeno, o que eu vou ter? Eu vou ter o conceito de velocidade, certo? Beleza? Então, o que é ΔS sobre ΔT? Então, eu posso dizer isso aqui o seguinte, ó. Posso dizer que a minha potência média é igual a força vezes. O que é ΔS sobre ΔT? É a minha velocidade média vezes o cosseno de θ. Então, essa minha equação da potência média, ela também pode ser levada em consideração como sendo a força vezes a velocidade média vezes o cosseno de θ. Só que se eu considerar um intervalo de tempo muito pequeno, essa velocidade ela deixa de ser uma velocidade média e passa a ser o quê? Uma velocidade instantânea. Aí eu tenho o que nós chamamos de potência instantânea, que vai ser força vezes a velocidade instantânea vezes o cosseno de θ. O que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, que em cada momento do movimento dessa caixa, essa caixa vai apresentar uma determinada potência instantânea. Então aqui eu tenho uma potência instantânea associada e aqui eu também vou ter uma outra potência instantânea associada. E essa potência instantânea, ela está associada à velocidade que ela vai ter a cada momento, já que a força que atua sobre essa caixa é constante. Beleza? Em função disso, a gente pode definir dois casos particulares, tá? Que é o que eu quero falar com vocês aqui agora. Primeiro caso particular. Se durante o movimento a velocidade for constante, então, ou seja, se durante o movimento dessa caixa eu tiver uma velocidade constante, a potência média é igual à potência instantânea. Ponto final. Segundo caso, se a força for na mesma direção do deslocamento, se eu tiver essa força aqui na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento, ou seja, formando um ângulo de 0 graus, o que eu tenho? Eu tenho o cosseno de θ vai ser 0, cosseno de θ, cosseno do ângulo, o ângulo θ aqui nesse caso vai ser 0, então o cosseno de 0 é 1, então essa equação ela passa a ser somente o quê? Força vezes a velocidade, tá? Então, ou seja, presta bastante atenção nisso. Se durante o movimento a minha velocidade for constante, a minha potência média é igual à minha potência instantânea. E se a minha força tiver a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento, eu vou ter um ângulo de 0 graus, e isso implica num cosseno de 0 graus como sendo igual a 1, então essa equação que eu escrevi acima passa a ser somente o quê? Potência é igual a força vezes a velocidade, tá bom? Pessoal, vou encerrar aqui então essas nossas videoaulas, espero que tenha ficado claro para todos. Tá? Estudem, qualquer coisa que precisar é só me chamar. Abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, gente. Abraço. Now